água líquida, como conhecemos, é denominada de solvente universal, pois tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias conhecidas. Em outras palavras, facilita o transporte das substâncias para dentro e para fora das células. Pelo fato desse solvente ser universal, os reagentes biológicos sempre atuam dissolvidos na água, pois liberam íons que participam das reações. Isso se deve ao potencial hídrico. Mas o que é esse potencial hídrico? O potencial hídrico é bastante importante para a compreensão das relações hídricas nas células e entre estas e o meio exterior. Ela representa o potencial químico da água, que se diz a energia livre associada às moléculas da água. As células possuem uma membrana plasmática que é seletiva, o que significa que se comporta como uma barreira à passagem de muitos compostos. Ou seja, além de limitar o espaço e dar forma à célula, ela é responsável por regular o que entra e sai da célula. Esse processo de saída e entrada de substâncias na célula de forma ativa é conhecido como osmose. Proteínas presentes na membrana plasmática auxiliam nesse transporte, levando as substâncias do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, caracterizando um transporte ativo, como citado anteriormente, que vai contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. O que veremos agora é um exemplo de osmose, um experimento simples com gema de ovo. Eu sou Leonardo e a gente vai fazer aqui agora um experimento para mostrar a osmose para vocês. O que a gente vai precisar para esse experimento? Vai precisar de sal, uma colher para misturar aqui, lógico, um recipiente com água, outro recipiente com água, que nós vamos misturar aqui sem sal e aqui com sal, e 2 gemas de ovo, uma para o recipiente sem sal e a outra para com sal. Então vamos lá. Primeiro, a gente pega e mistura o sal na água. Pegamos aqui uma colher bem cheia para deixar bem concentrado e mistura. Dissolver bem esse sal. Vê que a água ficou até mais branca. Pronto. Agora, partindo do princípio que a gente viu nas aulas e nos vídeos, essa água ela está menos concentrada do que essa em relação aos íons, pelo fato dessa estar com sal. Se a gente for comparar com as gemas, a gema nesse recipiente vai ficar no meio hipotônico, enquanto essa vai ficar no meio hipertônico. E de acordo com o que a gente viu, a gente vai ver ainda na verdade, nos resultados. Vamos colocar. Aqui a gente coloca uma gema. Primeiro, a gema, ela tem esse formatinho delimitado, como a gente pode ver aqui, pelo fato de existir a membrana plasmática. Isso é uma célula. A membrana plasmática, além de ela limitar a célula, dar o formato a ela também serve como uma barreira seletiva, como a gente já viu no vídeo anteriormente. Então vamos colocar aqui. Uma gema, agora a outra. Aqui a gente já pode fazer 2 comparações. Você pode ver que na água com sal, a gema ficou por cima da água boiando, enquanto na sem sal, ela ficou por baixo. Isso dá-se devido à densidade da água, pelo fato das concentrações de sais estar diferente. Agora a gente vai esperar um pouco para conferir o resultado depois da gema. Agora vamos conferir o resultado desse experimento com a gema do ovo. Bom, a primeira coisa que a gente já pode apontar aqui é a diferença na coloração das gemas, né? A gente pode ver que essa aqui, que está no meio hipotônico, ela pode ver que está bem mais esbranquiçada, ou seja, ela absorveu muito mais água do que essa que está no meio hipertônico. Pode ver que ela está bem escura em relação a essa outra gema aqui, pode ver a diferença das cores. Ou seja, essa, pelo fato de estar no meio hipotônico, ela absorveu a água do meio. Ela também trocou íons junto com a água, mas ela dá íons e absorve água, ficando inchada assim. Essa aqui
para chegar ao equilíbrio da osmose, o meio ofereceu íons e roubou a água da célula, que no caso é a gema, né? E pode ver, ela ficou muito mais escura e um pouco menor do que a outra em relação ao seu diâmetro, pelo fato de ter perdido água. Agora a gente vai tentar uma coisa ousada aqui, tentar tirar essa gema e colocar no pires, para ver se a gente consegue analisar ela aqui. Vamos ver sem quebrar. Nessa parte a gente pode colocar ela rapidinho, sabe? Ela ficou até mais mole, ó lá. Vai estourar. Bom, pode ver que tá até mais difícil de pegar essa pelo fato de ter perdido muita água. Ela tá até mais mole, ela vai estourar. Não consigo pegar. Estourou. Estourou não. Vai estourar. Bom, pessoal, pelo fato dela ter perdido a água, ela ficou muito mais frágil as suas paredes. Bom, pessoal, a gente vai mostrar aqui também porque acabou achando relevante essa parte do experimento para concluir até, né? Olha aqui, a diferença do volume da gema do que estava no meio hipotônico para o que estava no meio hipertônico. Esse, como perdeu água, olha como é que o volume dele, da gema, está muito menor do que essa aqui que ganhou água. Olha como é que ela está grande, a gema, cheio de água, que ela ganhou do meio hipotônico. Se quisermos compreender o simbolismo da água, não podemos pensá-la como H2O, mas como elemento fundamental e indissociável de suas formas concretas: os mares, os oceanos, os rios, os lagos, os regatos, riachos, as torrentes, as chuvas, as fontes, as nascentes, as praias, as quedas d'água, cascatas, o gelo, o orvalho, onde se podem distinguir as águas claras, as águas correntes, as águas primaveris, as águas profundas, as águas dormentes, as águas mortas, compostas, águas doces, águas violentas e as lágrimas. Cada uma das culturas humanas reserva um papel diferente para o símbolo água. Entender, mesmo que rapidamente, o que isso significa, acaba sendo uma missão impossível para a gente realizar aqui, agora. Mas podemos dizer esquematicamente que são atribuídos diferentes papéis para a água, 3 diferentes papéis. Um é da água como fonte de vida e o segundo é a água como fonte de purificação. E o terceiro a gente pode dizer que é a água como papel de regeneração. Todos os seres vivos necessitam de uma porção de água, desde a absorção de alimentos até a eliminação de resíduos. As plantas, os animais e os seres humanos necessitam absorver nutrientes. A água ajuda a dissolver estes nutrientes e levá-los a todas as partes do organismo. Por meio de reações químicas, o organismo converte os nutrientes em energia ou em materiais de que precisa para crescer ou reconstruir suas partes. Essas reações químicas só podem ocorrer em uma solução aquosa. Enfim, os organismos necessitam de água para eliminar seus resíduos. A biologia diz que é impossível ter vida sem ter água. Isso faz muito sentido, não é mesmo? Se a gente observar todos os seres vivos são compostos por água. Nós, seres humanos, por exemplo, somos compostos por 70% de água. Já um tomate, 95%. Isso é bastante água. A água, ela tem a função de trabalhar na manutenção do sistema, como o reprodutivo, o respiratório, o circulatório, o excretor. Isso é muito importante. Por isso a água é tão importante. Então devemos sempre nos hidratar.